me preparar pra falar desse assunto, né? Porque inacreditável. Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar como Death Note é um perigo para os jovens e está transformando várias crianças em potenciais assassinos e os pais têm que tomar cuidado demais com esses desenhos japoneses. Por mais que esse papo pareça muito anos 90, começo dos anos 2000, aquela vibe que aconteceu com Pokémon, Yu-Gi-Oh! E tantos outros animes de antigamente, voltou a acontecer numa reportagem que saiu nada mais nada menos que ontem. Houve um discurso e no título, na fala, na ilustração, muito explícito, não era sugestão de que Death Note em especial era um anime que estava transformando e fazendo mal para a cabeça de muitos jovens, deveria ser controlado, evitado, impedido pelos pais. O que é muito esquisito é que eles já abrem a reportagem para começar dizendo que é um anime, uma história com censura, indicação, né, classificação indicativa de mais ou menos 16 a 18 anos, o que já transforma essa história para jovens adultos, não crianças, que foi o foco da reportagem, mas tudo bem, depois a gente chega lá. Durante a reportagem, eles não falam do que é o anime, eles apenas focam no detalhe de que existe um Death Note, um caderno da morte, em que se escreve o nome das pessoas que você quer que morra, ponto. Só aí você pode imaginar diversos contextos para isso acontecer no desenho, no anime, no que for, só que sem explicar fica algo extremamente grave. E aí eles continuam, contam casos soltos da mãe que disse, da menina que nunca assistiu, mas a amiguinha tinha e falou o que a outra falou, de pessoas jovens, crianças em especial ou pré-adolescentes, que tinham um caderninho como esse, que ilustra mais ou menos o que tem no anime de Death Note, e escreviam o nome de professores que não gostavam, coleguinhas que não gostavam, pessoas que eles queriam que morresse. E isso tudo graças ao anime que passa em vários lugares sem controle. Teve o live action, tinham imagens do live action, inclusive da Netflix ali, e como isso estava potencializando algo terrível nas crianças e transformando psiquicamente, inclusive, a cabeça delas. Para além do discurso irresponsável, né, de já colocar, imputar no anime, num desenho que é para pessoas mais velhas, jovens adultos, uma culpa que vai muito além dessa história, eles ainda sequer contextualizam o que é esse caderno e o que essa mensagem, essa história está falando. Sei lá, se você caiu aqui e nunca assistiu, o que é muito difícil, pois é um anime de 2006, 2007, vamos lá, primeira década dos anos 2000, super conhecido e batido nem de perto, um dos mais problemáticos para quem tem medo de animes, não é mesmo? Aqui com spoilers, ou pelo menos alguns spoilers, Death Note conta a história de um caderno da morte, sim, que caiu na Terra, que era de um Shinigami, que basicamente é o deus da morte. Sabe aquele cara que anda de capuz na nossa cultura com uma foice? Então, o Shinigami seria uma representação parecida na cultura japonesa. Esse caderno, então, passou a ser usado pelo garoto chamado Light, que depois se denominou Kira, que utilizou o caderno porque ele via problemas na sociedade, da justiça falha, o sistema judicial que não punia, não condenava assassinos, pessoas que tinham que ficar presas e eram soltas. E com o seu fortíssimo teórico senso de justiça, ele começou a escrever nesse caderno o nome das pessoas que deveriam ser condenadas, mas demorariam muito tempo se seguissem o processo judiciário comum. De fato, com esse uso dele, a criminalidade no Japão, que era onde ele morava, começou a cair, e essa é a primeira discussão do anime. Só que aí chegamos num segundo momento do anime, num discurso que é o que prevalece até o final, que é questionar o uso desse Death Note. A polícia começou a investigar quem era o Kira, porque ele começou a se colocar como um deus, não matava apenas só os assassinos, pessoas do corredor da morte, mas também pequenos crimes, menores crimes. Ele começou a limpar como ele achava, sem qualquer amparo judicial ou de outra pessoa, ele era deus, só ele decidia. A polícia começou a investigar e aí que a gente vai lidar com o outro lado da moeda. Os investigadores, pessoas que estavam atrás do Light e eram também pessoas justas, honestas, e eles começaram a ser, quando possível, mortas pelo próprio Kira porque estavam no caminho dele. Kira começou, dentro de toda a sua justiça, a usar isso aqui para matar também inocentes, sejam eles quem forem. E aí que a gente começa a questionar, num segundo momento e o mais importante do anime, como, apesar dos problemas da sociedade, um caderninho como esse não é a solução. Porque uma pessoa, dentro de todo o seu egocentrismo, por mais justo que ele achasse que ele fosse correto, ele
não é incorruptível. Os seus egoísmos, as suas próprias necessidades faziam com que ele usasse isso aqui para o seu próprio bem, não pela sociedade. A coisa se inverte e aí o discurso vai em frente. É claro que realmente, se uma criança de 10, 8, 12 anos, como aparece na reportagem, assistisse ou lesse essa história, talvez ela não pegasse essas nuances e só achasse legalzão o Kira anotando nomes e matando todo mundo, mas não se trata disso. A gente tem que ver que por trás de todo esse problema, ou da recente polêmica que surgiu de Round 6, Squid Game, que eram os pais reclamando que crianças, sei lá, no primário, estavam brincando de um jogo que é mortal, poxa, o negócio é para classificação maior de idade. Por que as crianças estão assistindo? Não deveriam. O controle parental entra aí, né? Para você justamente colocar na Netflix ou na internet, no site como um todo, o conteúdo para crianças. Se o seu filho depois, como eles citam alguns casos mundiais, pega algo como isso aqui, que é uma réplica apenas, e anota nomes de pessoas que ele deseja que morram, se isso passa do ponto, se seu filho demonstra qualquer influência negativa na atitude, eu acredito que aí sim os pais levariam para o acompanhamento, terapia, e qualquer coisa poderia ser gatilho, qualquer desenho, qualquer jogo, qualquer história ou qualquer atitude que ele passe na vida real, principalmente. Isso vai muito além de qualquer desenho, isso vai muito além de qualquer história, que, de novo, para reforçar, nem é para criança. Eu não sei por que eles pegaram Death Note, eu não sei se é porque é uma história antiga e eles podiam chegar no ponto sensacionalista da matéria e citar casos da China, que censurou o anime em certos locais, o que não é novidade também para o país fazer isso e faz até hoje, ou citar casos de adolescentes que estavam vinculados ou gostavam de Death Note e cometeram algum crime, o que, de novo, para mim não é vinculado à existência do anime, mas é um problema que a criança, o jovem já tinha muito anterior disso, é só aprofundar e estudar cada um desses casos, ou citaram também um crime na Geórgia que era vinculado a um caderno, mas nenhum vínculo direto com Death Note por si só. Eles distorceram, descontextualizaram e pegaram uma história que é amplamente conhecida, não pelo público foco deles, mas pela cultura de quem assiste animes e esse tipo de produto, para dizer que isso é ruim e para chegar no que eu acho que era realmente a função e o objetivo dessa reportagem, que é: controle o que seus filhos leem, assistem, compram. Estamos lutando para que um caderninho como esse aqui, ele não seja vendido num site de figures, qualquer coisa, porque isso aqui não vende numa livraria comum, porque tem que vir com classificação indicativa, tem que ser lacrado. E eu pensei, lacrado por quê? Para que a pessoa não abra e veja o que tem dentro disso aqui? Pois agora, em primeira mão, eu vou mostrar para vocês o que tem dentro de um caderno como esse, um Death Note, uma réplica do anime. Veja bem, é nada. Nada. Nada, viu? Não escrevi nome de ninguém aqui, inclusive. Vai lacrar pra quê? Se a criança odeia o professor ou odeia o amiguinho, ela vai fazer isso e expressar de alguma maneira que seja no diário dela, independente da existência disso aqui. Se isso se tornar grave, mais uma vez, é questão para terapia, para acompanhamento psiquiátrico, psicológico, que não tem nada a ver com você censurar a existência de um desenho, de um anime, que nem pra ela é. A reportagem utiliza alguns depoimentos de crianças que nunca assistiram Death Note. É uma menina que ela tinha uma conhecida que tinha um caderno que assistiu e ela escrevia o nome das pessoas no caderno. E os pais sentam e mostram como eles dialogam com as filhas, e a filha nunca assistiu porque eles controlam muito bem e ela jamais assistiria aquilo. O garotinho, também de uns 12 anos, ou seja, crianças que nem deveriam assistir de qualquer maneira, que também viu os amigos, ouviu falar, mas também nunca assistiu. E aí? Não há um depoimento de alguém que viu, não há um contexto do que é essa história, eles apenas contam que tem um caderno da morte e pessoas matam por causa do caderno. Pronto. Já vi depoimentos de jovens que, principalmente de famílias que são mais religiosas, que foram bastante o foco da reportagem, viram o que foi dito pelo programa e já estão proibindo os filhos de assistir animes, desconhecendo, inclusive, que existem animes que nada mais são do que animações produzidas no Japão, desenhos como qualquer outros. Esses animes têm classificações indicativas, como a gente está dizendo, e há para o público infantil, há para o público infanto-juvenil, há para o público adulto, assim como qualquer série, qualquer filme, qualquer produção de entretenimento. Demonizar uma obra como essa é extremamente irresponsável, além de ignorante, porque, de novo, se é para problematizar, tem coisas muito mais problemáticas, violentas e sexualmente, que os jovens equivocadamente consomem, inclusive em novelas, e ainda por cima, na minha opinião,
desfoca do que realmente é o problema, questões que estão realmente assolando crianças nas escolas, no dia a dia, trazendo crianças com problemas, com traumas, com medos, com situações que precisam sim ser debatidas e que não vão ser resolvidas você proibindo um caderninho desse de ser vendido com páginas em branco, porque se ela quiser desejar a morte de alguém porque ela está com alguma questão, ela vai fazer o seu próprio Death Note ou o seu próprio diário ou o que for. Eu não tenho filhos, eu sei, como uma mãe mesmo cita nessa reportagem, que criar filhos com tecnologia, com acesso à internet, celular, computador é um desafio muito grande, muito diferente do que foi em gerações passadas, com certeza, mas é um desafio que existe. É um desafio que todos estão cientes. E cada vez mais televisão, computador, qualquer console tem controle parental e vocês podem utilizar desses recursos para evitar que seus filhos acessem pelo menos aquilo que tem classificação indicativa que não é correta. Uma história que fala contra a violência, uma história que mostra problemas da sociedade, entretanto também prova que ninguém está acima dos outros como um Deus, que ninguém é Deus para julgar ou demandar quem vai morrer ou não. Se a pessoa assistiu Death Note, ela sabe que sequer o discurso da matéria é coerente ou faz sentido. Eu fiquei chocada, me senti anos 2000 all over again, assim, voltamos no tempo, e eu espero muito que, para além de memes e de reclamações como a minha aqui, esse discurso não reverbere muito. Espero que você que tem uma família que talvez tenha assistido e que tenha ficado sensível ou impressionada com esse tipo de história, que eles consigam abrir a mente para tentar entender que não se trata disso, que não é bem por aí, e que não há uma situação extremamente alarmante para deixar pais e mães desesperados, proibindo seus filhos de assistir algo que não é mais nada do que um desenho. Sim, para jovens adultos. Então, o ideal, a preocupação é: coloque seus filhos para assistir o que for adequado para a idade de cada um e vai ficar tudo certo. Você sabia dessa reportagem? Você ficou tão chocado quanto eu? Você já assistiu Death Note e concorda de alguma maneira que essa matéria está falando a verdade, que é algo preocupante para jovens? Comente aqui embaixo. E se quiser se inscrever no canal, sim, este é um canal que fala de animes, de mangás, de histórias japonesas. E o foco do canal, inclusive, nem é para crianças de 10 anos, então sejam bem-vindos quem quiser ficar a assistir. E se vocês quiserem, espero todos vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!